aula de hoje você vai aprender o que são gêneros textuais e tipos de textos. Vamos começar pelos gêneros textuais, assunto bem fácil, pois nós seres humanos, quando vamos nos comunicar com alguém, sempre fazemos isso por meio dos gêneros textuais. Desse modo, só conseguimos interagir socialmente com outra pessoa por meio de algum gênero textual. E o que são os gêneros textuais? São textos orais e escritos usados em situações comunicativas específicas que exercem com isso uma função social. Alguns exemplos de gêneros textuais. Anote aí: telefonema, carta, crônica, reportagem, texto científico, entre outros. Então, como você percebe, os gêneros textuais são textos que usamos no nosso dia a dia. Resumindo, nós falamos e escrevemos por meio de textos, ou seja, por meio de gêneros textuais. Cada gênero textual possui suas próprias características. Com isso, conseguimos distinguir o gênero textual carta do gênero textual relato, por exemplo, pois cada qual possui suas próprias características. Entender as características e como funciona cada gênero textual, principalmente aqueles que pouco usamos, como por exemplo o artigo científico, a redação do Enem, é bem importante para quando nós precisarmos, beleza? Apesar de serem relativamente estáveis, os gêneros textuais podem ser alterados, modificados com o tempo, a depender de nossa necessidade comunicativa. Nós, seres humanos, criamos socialmente os gêneros textuais. E se antes era preciso enviar uma carta para comunicar-se com alguém, hoje, com a chegada da internet, basta enviar a mensagem pelas redes sociais. Com o uso da internet, alguns gêneros foram adaptados, como a carta, e outros foram criados, como por exemplo o e-mail, blog, vlog, as redes sociais. Então, tudo isso devido à nossa necessidade de nos comunicar, de interagir socialmente com o outro. Mas atenção, você não pode jamais confundir gênero textual com tipo de texto, pois não são a mesma coisa. O tipo de texto é a forma como o texto se apresenta, ou seja, é a forma como o gênero textual se apresenta, se mostra. O tipo de texto se refere à estrutura do texto, ao esqueleto do texto, refere-se aos elementos que compõem o texto. Um gênero textual pode apresentar vários tipos de textos, porém, sempre vai ressaltar um tipo textual dentre os demais, ok? Os tipos de texto ou tipologia textual são divididos em narrativos, dissertativos, descritivos e injuntivos. De forma breve, só para você compreender melhor, vamos abordar cada um dos tipos de textos. Vamos começar pelo texto narrativo. O texto narrativo, como o nome já sugere, tem a finalidade de contar, de narrar uma história por meio da sequência de eventos que podem ser reais ou fictícios. A estrutura da narrativa é composta por elementos que não podem faltar, como enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Alguns gêneros textuais que possuem a estrutura narrativa. Anote aí: fábulas, romances, contos. Então, esses textos sempre vão ter em comum a estrutura narrativa, sempre vão ter os elementos da narrativa, como enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Beleza? Já o texto dissertativo busca dissertar sobre algum tema ou assunto, com a finalidade de convencer e informar o leitor ou ouvinte. O texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Sendo dissertativo argumentativo, o texto busca, por meio de argumentos, persuadir e convencer o leitor ou ouvinte a concordar com a tese defendida. Alguns exemplos: o artigo de opinião, a redação do Enem, abaixo assinados,
entre outros. Já sendo dissertativo expositivo, o texto não tem o objetivo de convencer o leitor, apenas de expor os fatos ou um ponto de vista. Alguns exemplos: reportagem, resumo, verbetes de dicionário, entre outros, beleza? Já o tipo de texto descritivo, como o nome também sugere, tem a finalidade de descrever minuciosamente algo ou alguém. É possível notar, por exemplo, a presença do texto descritivo em textos que são narrativos. Você já deve ter notado, ao ler um romance, por exemplo, o narrador descrevendo o ambiente onde a história acontece, ou ainda descrevendo os objetos e personagens. Alguns exemplos de textos descritivos: cardápios de restaurante, folhetos, listas de compras, relatos de viagens, entre outros. E por último, o tipo textual injuntivo, que tem a finalidade de instruir o leitor para a execução de algum procedimento. Exemplos de texto injuntivo: receita de bolo, bula de remédio, manual de instrução, entre outros. Então, essa foi nossa aula sobre gêneros textuais e tipos de textos. Espero que você tenha compreendido melhor o que é cada um e a diferença entre eles. Ou seja, o gênero textual é todo texto oral ou escrito usado em situações comunicativas. E o tipo textual é a estrutura do texto, são os elementos que compõem o texto. Podemos dizer que o tipo textual é o esqueleto do texto.